Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para as negociações com a soja lá na Bolsa de Chicago. Mais um dia morno para os negócios, perdas de 1 ponto, um pouco menos de 2 pontos nos principais vencimentos. O mercado está esperando por notícias novas. Notícias novas que não estão acontecendo, não estão aparecendo, pelo menos até agora. Vamos entender o que pode vir por aí, principalmente para onde os preços podem caminhar. E quem nos ajuda nessa análise é o Flávio França Júnior, chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que está acontecendo com Chicago, hein, Flávio? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Sempre um grande prazer estar com vocês. Na verdade, a gente está com esse mercado de lado, né? Poderia citar esse termo, né? Lateralizado, já há alguns dias, já há algumas semanas, porque você não tem uma definição de tendência nem para cima e nem para baixo, né? Então, você não tem nem motivos para o mercado entrar em alta e nem motivos claros para o mercado entrar para baixo, né? Ir para baixo. Então, hoje, nós estamos com... Se pegar a Bolsa de Chicago, são 3 grandes variáveis que estão movendo o mercado, e dessas 3 variáveis, você tem uma mais negativa para os preços e 2 mais um pouquinho positivas. Então, uma um pouquinho mais para baixo, mais negativa, que é o bom andamento da safra nova norte-americana, né? Chegou a ter alguns dias de estiagem em parte da região produtora, mas já voltou a ter previsão de chuvas, ontem, hoje. E isso, então, o bom andamento da safra norte-americana, um plantio bem acelerado, já virtualmente encerrado, né? No milho já encerrado e na soja virtualmente encerrado também. Então, essa é uma variável mais baixista para o preço. Aí você tem as outras duas, estão um pouquinho para cima, que seria a demanda americana, que tem melhorado, ela melhorou nas últimas semanas, então a gente percebe a presença de comprador, de negócios, a própria China comprando um volume, mas não é um volume que o mercado gostaria, nem esperaria, nem espera, né? O mercado aguarda por mais compras, por volumes maiores, que não estão acontecendo e não devem acontecer de uma maneira abrupta, né? A China está fazendo um processo de compra escalonado, que é a postura dela desde o início da temporada, né? Portanto, é um fatorzinho de alta, porque a demanda está melhor que o ano passado, foi reativada nas últimas semanas, mas abaixo do que o mercado gostaria ou esperaria. E todo E a mundo espera a questão China. financeira. E todo mundo espera a China comprando, né, Flávio? Não tem mais de onde comprar, né? Ela não deixou de comprar, né? Se você pega, por exemplo, hoje saiu o relatório de registros. Então, ela comprou um pouco de safra atual, comprou mais safra nova, mas assim, não é aquele volume e ela está comprando, né? 300 aqui, 400 aqui, 150 ali, então ela está comprando semanalmente produto americano, mas não é, como eu disse, aquilo que o mercado espera, que ela venha varrendo o mercado, limpar o mercado norte-americano. E por isso é um suporte leve no preço, né? Ele ajuda a não deixar o preço cair, mas não joga para cima. E para fechar, a terceira variável é a questão do mercado financeiro, né? Do ambiente financeiro. E aí, essa doideira que a gente está vendo, né, no Alexander, nos últimas, sei lá, desde março, né? Esse vai e vem das expectativas do mercado financeiro. Alguns dias mais otimistas, alguns dias mais pessimistas. E aí a postura dos investidores para os mercados de risco, ela oscila demais no próprio dia. Então, a gente pega hoje, o dia foi uma doideira, e pega o petróleo, abre em alta, cai, sobe, cai, e soja vai junto, e milho vai junto, né, Dow Jones. Então, você vê um mercado muito instável, né, do lado do ambiente financeiro, né?
tem uma retomada da economia global, então esse é o lado bom, né? Um certo controle global aí da pandemia, mas, por exemplo, foi uma semana de aumento do número de casos lá nos Estados Unidos. Então, o percentual de avanço diário da pandemia nos Estados Unidos, que estava estabilizado, passou várias semanas em 1%, essa semana agora subiu para 2%, né? Parece pouco, né? De 1 para 2, né? E mexe com o ambiente com a confiança dos investidores, né? Está mexendo com a maior economia do mundo. Então, por isso que os humores estão indo e vindo, né, Alexandre? E aí não traz uma avalanche de compras financeiras para soja e milho. Eles vão lá, compram um pouquinho e sai, compram um pouquinho e sai. Isso tem sido uma constante nas últimas semanas e eu acho, dá para dizer que a tendência é que continue mais ou menos assim por algumas semanas, porque até que a recuperação da economia mundial fique mais clara, mais definida, um ambiente fique mais consolidado, um ambiente de recuperação, de segurança, né, de que o mundo agora vai embalar, isso não está ainda claro. Então, até que isso aconteça, a gente deve continuar com esse mercado nesse chove não molha, né? Ou eventualmente, né, até comentei agora, eventualmente se a China entrasse no mercado americano varrendo, comprando, e provavelmente não vai acontecer, né? Ela deve continuar dosando, comprando aos poucos, até para garantir preços mais acomodados. Portanto, Alexander, o que a gente pode esperar de curto prazo? Não é nada muito diferente do que a gente tem agora, né? Especialmente enquanto a safra norte-americana continuar caminhando bem como ela está até agora. O relatório de acreagem, que deve ser divulgado no final do mês, pode ser um fator de apoio ou desestímulo aí para preços lá em Chicago, Flávio? Pode. Esse é um relatório importante, é um relatório anual de área plantada nos Estados Unidos. Então, ele define ou se aproxima de uma definição de qual a área que foi cultivada na safra de verão nos Estados Unidos. Lembrando que os números que estão sendo usados atualmente são os números de intenção de plantio lá no final de março. Portanto, esses números são bem relativos, né? A expectativa geral que existe no mercado hoje é que tenha um aumento da área de soja e milho, um aumento em relação à expectativa que foi divulgada em março. Tá? Esses números são ainda um pouco, são números relativos, mas se fala aí em até 1 milhão de acres, até alguns números até um pouco mais otimistas, aí, em 1,5 milhão, 2 milhões de acres. Então, esse relatório ele é importante porque se ele vier um número de área maior do que isso, né, um aumento maior do que já está sendo assimilado pelo mercado, ele pode derrubar um pouco mais os preços. Tá? E ao contrário, evidentemente, se vier um número abaixo do que essa expectativa, ele pode dar algum suporte. Tá? O 1 milhão de acres é uma coisa em torno de 400 e poucos mil hectares. Tá? Não vai fazer, vamos lá, né? Não vai mudar assim, a história da humanidade esse aumento de área, né? Mas mexe, é uma safra que está indo muito bem no geral, foi plantada muito rápido, então ela está acelerada, ela está indo bem no geral, está com mais de 70% em condições boas a excelentes na soja e no milho, então ela está bem, uma safra que está indo muito bem. E evidente, se você botar mais 400 ou 500 mil hectares, você coloca mais lenha nessa, ou melhor, lenha não seria o caso, mais água no chope do mercado, né? Quer dizer, esfria mais a expectativa de preço no médio prazo. Muito bem, de qualquer forma, então, vamos ficar de olho nesse relatório, que ele é importante aí, e até mesmo para saber o real tamanho da área plantada nos Estados Unidos, né? Sem dúvida. Que é Sim, dia 30. É o primeiro levantamento feito a campo, não é isso, Flávio? Isso, exato. Até agora, eu falei, a gente tá vivendo agora de um levantamento de intenção de plantio, né? O cara lá, o uso da fase, manda um questionário para os produtores e ele fala, eu acho que vou plantar assim, e devolve.
Agora, levantamento de campo, esse é o primeiro. E lembrando que só tem área, esse relatório já tem só área. Então, no relatório do USDA de julho, né, do início de julho, ele vai pegar esse número novo de área e vai usar o padrão estatístico que ele usou no relatório de junho, entendeu? Então, ele só vai ter um levantamento de campo completo, com área e produção, em agosto. Então, usa de agosto que traz os dois juntos. Muito bem. O Flávio, Brasil, hein? A gente olha para o que restou da safra brasileira, né, que não é muita coisa, e fica imaginando como vai ser daqui para frente. Qual que é o número que você trabalha do que tem ainda na mão dos produtores e como é que essa comercialização deve acontecer a partir de agora, Flávio? E, obviamente, o impacto disso no preço. A gente tem, assim, vamos pegar arredondando os números, uma safra de 120 milhões, 122 milhões, nosso número é 122 milhões de produção, algo em torno de uns 10% que não está fixado pelo produtor ainda. Então, aí vai dar 12 milhões e meio, toneladas, 13 no máximo, algo em torno disso, de 12 a 13 milhões, que ainda estaria na mão do produtor e pode ser efetivado. Existe uma briga por esse produto, né? Os compradores estão ativos, a gente tem comprador para exportação, a gente tem comprador, especialmente tem comprador para a indústria, né? Para não deixar sair esse produto. Então, essa briga mantém os preços aquecidos, né? No mercado interno, e vai sofrendo os impactos aí de Chicago, prêmio, mas especialmente do câmbio, né? Nesse vai e vem do câmbio, muito doido aí também no mercado nosso, e vai repercutindo no preço. Então, você tem aí, num dia o mercado sobe R$13, outro dia cai R$3, de manhã está R$2 acima, de tarde está R$2 abaixo, está um mercado muito, muito volátil e muito regionalizado também, né? A característica desse volume pequeno que tem, né? Vamos lembrar que nós estamos em junho, final de junho, então a gente tem uns 6 meses ainda para negociar esses 10% até que entre a próxima safra brasileira no mercado, comece a entrar a próxima safra brasileira. Então, é um tempo absurdamente longo, para um volume pequeno. Então, essa demanda, essa briga por esses 10%, ela será bacana da gente ver, né? E isso tem trazido... E você acha que já começou, Flávio, essa briga? Sim, sim, sim. Eu diria assim, eu acho isso, na verdade, a temporada inteira foi assim, né? A gente vem falando isso desde lá do ano passado, porque uma exportação se manteve ativa todo o tempo, quer dizer, não houve refresco, né? Não houve, agora eu vou comprar safra americana lá em outubro, setembro, outubro, novembro, por causa das perdas nos Estados Unidos, das graves perdas. A China não saiu em nenhum momento do mercado brasileiro. Assim, uma ou outra semana, 2 semanas eles afrouxaram, mas assim, muito rápido. Então, a exportação se manteve ativa, não deu refresco para a indústria toda a temporada, né? Então, sim, essa briga vem desde o início da temporada, desde o início. E agora está mais assim, aparente, assim, mais visível, porque justamente o volume está pequeno. Então, a gente percebe o quê? Um regionalismo muito grande dos preços. Então, você tem, às vezes, no mesmo estado, né, uma cidade, o preço sobe R$12, na outra sobe 1, ou às vezes nem sobe, né? Refletindo a demanda local, né? Ou a demanda de uma indústria esmagadora, ou de biodiesel, enfim, predominantemente, os negócios daqui para frente devem acontecer com destinação à indústria, ao consumidor interno. Tá? Essa é a tendência desses 10%. Né? E as exportações nossas vão, né, mesmo com prêmios melhores, né, tá difícil, né, para vender muito mais coisa. A gente percebe nos últimos dias, por exemplo, o Porto de Santos, uma liquidez lá no pé, né? Quer dizer, o mercado, você tem liquidez no Porto de Paranaguá ainda, você tem Rio Grande, né? Você tem talvez, e olha, lá, Rio Grande, São Francisco, você tem,
e Santos já demanda para lá embaixo já, né? Então você já não consegue mais fechar essas pontas, porque os preços estão valorizados em cima dessa demanda pela indústria. E a indústria, por sua vez, está com uma margem assim bem razoável, porque a demanda por óleo está boa, para exportação, para o mercado interno, a demanda por farelo está boa, né? Com preços bons, com altos de farelo e de óleo, então a indústria vai brigar por esses 10% aí, né? Para não deixar isso sair na exportação. Fazendo uma conta rápida de padeiro mesmo aqui, Flávio, 12 milhões para 6 meses, a gente tem aí uma média mensal de 2 milhões de toneladas. É suficiente para atender a uma demanda interna mensal? Se a indústria levar esses 12 milhões, eu acredito que não vai ter grandes problemas, não. Né? Não vai ter falta de soja no mercado. Eu não acredito nessa possibilidade. Não teria problemas. Vai faltar farelo, faltar óleo, porque a indústria não esmagou. Mas ela tem que levar esses 12, né? Porque se ela vacilar e o exportador mandar mais do que já mandou, né? Já vendeu, nós estamos trabalhando uma exportação de 70 deixa eu pegar aqui de cabeça, não lembro. Nós estamos usando 74, 75 milhões de toneladas. Essa é a nossa estimativa. Se exportar esse volume, não tem problema para a indústria, vai zerar, nós vamos fechar o ano zeradinho de estoque, mas não tem problemas maiores. Agora, vacilar, não conseguiu, não comprei, a exportação levar mais alguma coisa embora, aí pode ter regionalmente, algum buraco, algum gargalo, sim, na oferta. Aí vai ter que recorrer, ou a indústria parar mesmo, ou recorrer à importação, né? O volume de importação esse ano vai ser maior, mas até agora não é nada assim absurdo, assim, a gente está com as importações, a gente está imaginando que vai dobrar. O ano passado a gente importou 150 mil toneladas, esse ano deve dobrar 300, 400 mil toneladas, talvez aí 500 mil de importação, não deve ser muito, por enquanto não tem assim um volume nada que chame atenção, mas é um volume bem maior do que o ano passado, né? O ano passado foi 150 mil, nós já estamos aí, nós já compramos nesse momento 150 mil, né? Então já importamos 150 mil nesse momento. Então, e é o total do ano passado. Então, certamente esse número vai ser maior. Como eu falei, 300 mil, 400, 500 mil. Talvez, por algum ajuste local, tenha uma necessidade maior, né? Mas eu tenho a impressão que fecha a conta, viu, Alexandre? Eu tenho a impressão que fecha a conta. Desde esses 12 milhões vão para a indústria e não saia mais grandes volumes para exportação. Mas para abocanhar esses 12 milhões, para garantir esses 12 milhões, ela tem que manter um preço razoável para a soja. Podemos ver Isso. preços bons também no segundo semestre? Não vai, esse preço não vai ter refresco, né? Não vai, porque ela vai manter a paridade, né? A paridade mais alguma coisa para a indústria, né? Então não vai ter alívio não, porque você tem, vamos imaginar uma safra americana confirmando cheia, né? Então você tem uma pressão em Chicago está sem muita força, pode ganhar na demanda, a China vai comprar um bom volume a partir de agora. Então, Chicago ganha na demanda, mas a safra americana vai começar a entrar em agosto, setembro, agosto não, mas mais setembro, e aí o mercado começa a esfriar. Então, você não tem grandes forças para Chicago, né? Você não tem grande apoio para Chicago subir. Mas você tem, por outro lado, internamente o prêmio, né? O prêmio já está alto e tende a elevar mais ainda nesses próximos meses aí, né? Porque essa soja realmente está acabando, né? E a grande variável acaba sendo a taxa de câmbio, né? Que está nesse vai e vem aí, nesses altos e baixos, dependendo aí da recuperação da economia mundial e da economia brasileira. Então não vai ter refresco nesse preço, não. É do que temos hoje para cima, não para baixo. Né? Para baixo, meio improvável, né? Até, talvez, mais para cima, a tendência é mais para cima do que para baixo. Para baixo, né? Muito bem. Isso. Meu amigo, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações, acrescentando informações que ajudam aí no debate, principalmente na hora do produtor tomar decisão. Volte sempre, Flávio.
Beleza? Um abraço para todos. Valeu, um abraço, Flávio. Flávio França, chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria, analisando o mercado. Um mercado interno bastante interessante de se acompanhar. Obviamente tem pouca soja para se negociar. Pelas contas do Flávio, temos aí em torno de 10% da safra, algo em torno de 12, 13 milhões de toneladas, dividido ao longo dos próximos 6 meses que a gente ainda tem para negociação, uma média aí de 2 milhões. O Flávio disse que é suficiente desde que a indústria não deixe a exportação abocanhar parte desses 12 milhões. Se isso acontecer, daí sim a gente pode ver aí uma necessidade, inclusive, de aumentar as importações, quem sabe num ritmo mais acelerado do que tradicionalmente acontece. O Flávio colocou os números na mesa aqui para a gente. Ano passado, o Brasil importou 150 mil toneladas. Até o momento, já exportou essas 150 mil. E o Flávio acredita que esse número pode dobrar, pode passar para 300 mil toneladas ou mais, chegando até, inclusive, o Flávio citou aí o volume de 500 mil toneladas, que não é nada muito substancial, mas enfim, já quando a gente compara com o ano passado, por exemplo, já é mais que o dobro, né, de importação acontecendo, que mostra um cenário realmente aí de uma certa escassez no mercado interno. Bom, a gente vai ficando por aqui. Antes, deixa eu passar para vocês os números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago, para soja, milho e também para o trigo. Vamos aos números. Para julho, 8 dólares e 69 centes por bushel, queda de 1,5 ponto. Agosto, perdeu 1 ponto, fechou a 8,66. Setembro, 8 dólares e 63 centes por bushel, perdeu quase 2 pontos. Novembro, 8 dólares e 68 centes por bushel, perdeu 1 ponto mais 75. Vamos aos números do milho. Para julho, milho caiu bem hoje, 7 pontos, a 3 dólares e 17 centes por bushel. Para setembro, 3 dólares e 20 centes, queda de 6,5. Para dezembro, 3,28, 3 dólares e 28 centes por bushel, queda de 5 pontos mais 75. Para março de 21, 3 dólares e 39 centes por bushel, uma queda de 5 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, que fechou se recuperando hoje, o julho um pouquinho mais forte, 5,5 pontos de alta, a 4 dólares e 86 centes por bushel. O setembro, 4,88, 2,5 de alta. Dezembro, 4 dólares e 95 centes por bushel, 1,25 de elevação. E o março de 21, 5 dólares e 3 centes por bushel, alta de 0,25. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.